Lucas capítulo 11, amém? Quero pedir todo silêncio agora, que ninguém se movimente, para a gente ler a palavra santa, a escritura transformadora, o manual do fabricante, a palavra da fé, a palavra que transforma, a ministração do eterno, a Bíblia Sagrada, que diz assim, em Lucas capítulo 11, versículo 1, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Meu amado irmão, Jesus estava orando. E Jesus estava orando e não sabia, mas alguns discípulos estavam reparando ele orar. O pessoal de olho nele. Quando ele acabou de orar, os discípulos se voltam para ele e falam assim: Senhor, queremos te fazer um pedido. Eles poderiam falar assim: Senhor, pede para o Pai para a gente ficar rico. Senhor, pede para o Pai para a gente não ter doença. Eles poderiam ter orado assim: Senhor, pede para Deus abrir uma porta para o nosso filho, para a nossa filha. Eles poderiam ter pedido tantas coisas, mas eles fizeram um pedido interessante. Depois de ver Jesus orando, eles fazem o seguinte pedido: Senhor, ensina a gente a orar como o Senhor ora. Ensina a gente a orar como o Senhor ora. Meus amados irmãos, por que eles pediram isso? Ao olharem para Jesus orando, alguma coisa diferente acontecia. Ao olharem para Jesus orando, alguma coisa impactava. Ao olharem para Jesus orando, alguma coisa saltava aos olhos e ardia no coração. E eles não tiveram dúvida: Jesus ensina a gente a orar. Que oração é essa? Que profundidade tem essa oração? Qual é o alcance dessa oração? Qual é o resultado dessa oração? O que há de especial nessa oração? Afinal, o que é orar? Orar é ter audiência exclusiva, face a face com Deus, é desfrutar de profunda comunhão com o único Deus vivo e verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas, nos céus e na terra. Meus irmãos, eu tenho uma descrição de oração aqui, do pastor Hernandes Dias Lopes, que derramou lágrimas no meu rosto. Ele vai dizer: a oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito, porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Quem pode dar glória a Deus? É unir o altar ao trono eterno de Deus. Meus amados irmãos, a oração é vital, a oração é fundamental. A oração não é apenas um momento de ritual, é um momento de conversa real, direta, com um ser pessoal que nos ouve, o próprio Deus. Não orar
não é apenas nosso maior problema, é talvez nosso maior pecado. Não orar não é apenas algo que a gente ignora. Não orar é ignorar o próprio Deus. Meus amados irmãos, não é que oramos mal, mas na verdade nem oramos. E o tema da mensagem de hoje é o poder de uma vida de oração. O poder de uma vida de oração. Jesus orava, e orava de um jeito que os discípulos disseram: nos ensina a orar, Jesus. O teu jeito de orar é impactante, Jesus. E eu quero responder nesse momento: por que precisamos aprender a orar como Jesus? Primeiro, precisamos aprender a orar como Jesus, porque sem oração não vivenciaremos a presença manifesta de Deus. Não vivenciaremos a presença manifesta de Deus. Pastor, de que você está falando? No versículo 1 diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ele foi impactado pelo que viu, ele foi impactado pelo jeito com que Jesus se comunicava com o Pai, ele foi impactado pelo que ele via sobre a cabeça de Jesus, pelo sentimento de glória que estava ao redor de Jesus. Alguma coisa falou o coração dele, quando um homem está apaixonado diante do seu Deus, falando com o seu Deus. Quem está ao redor sente a influência, sente a presença, sente o domínio, o poder do alto. Meus amados irmãos, eles ficaram encantados com a presença manifesta de Deus na oração de Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que o pessoal começou a orar, e a oração comendo solto, oração, de repente, o lugar tremeu. A presença manifesta de Deus estava ali, mas de tamanha força, tamanha intensidade, que o lugar tremeu. Como é que tem sido a sua oração? Uma coisa é falar um monte de coisas para Deus, outra coisa é sentir sua presença ouvindo o que você diz. Uma coisa é falar e se perder toda hora, outra coisa é a presença tão intensa que o foco fica em Deus durante toda a oração. Uma coisa é falar, outra é você ouvir enquanto ora. Uma coisa é escolher as palavras, outra coisa é o Espírito te dar as palavras. Uma coisa é uma oração ao transcendente, outra é ser tocado pelo imanente. Uma coisa é orar o que deseja, outra é já orar movido pelo Espírito em direção ao que Deus deseja. A oração é um relacionamento de amor com o Deus eterno, irmão. É um encontro sobrenatural, privado, com o Pai que está nos céus. Por isso, em Mateus 6, versículo 6, Jesus dá um conselho: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fica sozinho, deixa ninguém atrapalhar não, porque eu quero falar contigo, eu quero me revelar a você, eu quero mexer com o seu coração, eu quero falar a sua alma, eu quero transformar o seu viver. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma que nós temos pedido muitas coisas a Deus, mas o pedido que menos temos feito e que mais deveríamos fazer é: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, por favor, nos ensina a orar. Senhor, por favor, me faz orar do jeito que Jesus orava. Por favor, me faz orar de um jeito cativante, de um jeito interessante, de um jeito real, de um jeito profundo, de um jeito transformador. Deus, fala comigo.
Nós temos gigantes para cantar, gigantes para tocar, gigantes para liderar, mas temos pigmeus na oração. Meus irmãos, você não sabe que pressão que é o domingo para mim nessa nova casa. Fico preocupado com o som, preocupado com as crianças, preocupado com o que está feito, preocupado com aquilo ali. Meu irmão, se você perguntar para mim, pastor, você vem 100% tranquilo? Não vem não, porque eu sou humano, mas tem uma coisa que eu faço e ela me dá garantia, ainda que se levante algum opositor, vai ter que se ver com meu Deus. Ainda que alguma coisa não dê certo, e alguém fale, eu vou isso, aquilo, vou atrapalhar essa igreja, eu tenho pena, não se faz isso, porque Deus está no controle. Meus amados irmãos, nós precisamos ter a presença manifesta de Deus, não uma presença decorada, uma presença arquitetada, uma presença apenas proferida, não, uma presença real. A nossa vida diante dos homens é o resultado da nossa vida diante do Pai. Pastor, eu sou muito imoral, eu sou muito carnal, sou muito agressivo, sou muito violento, sou muito isso. Querido, a sua vida diante dos homens é o resultado da sua vida diante do Pai. Se você não fica diante do Pai, você vai ter um comportamento que o seu ego vai pedir, que o seu jeito vai pedir, que a sua mania vai pedir, que a sua raiva vai pedir, que o seu trauma vai pedir, que a sua criação vai pedir, mas não vai ser a palavra e o jeito de Deus. Não vai ser algo oriundo da presença santa do Pai. É na oração que nos enchemos do Espírito, tomamos decisões sábias diante das dificuldades, é na oração que tratamos nossos pecados, é na oração que pedimos uma revelação sobre o momento que vivemos, é na oração que conseguimos forças para perdoar, é na oração que conseguimos coragem para perceber onde precisamos pedir perdão. É na oração que a gente se vê gente no espelho, que a gente assume que erramos, que fingimos, que maquiamos, e que precisamos voltar agora ao primeiro amor. É na oração. Por que será que Jesus orava, irmãos? Ele veio do Pai, perfeito, puro. Na terra, ele abriu mão de sua divindade, ele agora se fez totalmente homem, e ele sabia que só tinha um jeito de se manter totalmente conectado ao Pai, uma vida intensa de oração. Ele sabia que se não se mantivesse conectado ao Pai, em oração, em clamor, em súplica, em devoção, em adoração, as tendências do mundo, as perseguições do mundo, as ciladas do mundo roubariam a sua pureza, a sua santidade, a sua fé, a sua ternura, o seu amor ao Pai. E Jesus fez a melhor escolha. Quando Jesus orava, meu irmão, ele atraía a presença manifesta do Pai. Você lembra lá de Lucas capítulo 3? Abre aí. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, nós lemos assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando Jesus orava, sabe quem vinha? O Espírito Santo. Quando você ora, sabe quem se manifesta? O Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, querendo te ouvir, querendo te tratar, querendo responder, querendo falar, querendo interagir com você. Querido, quando Jesus orava, a presença manifesta de Deus acontecia. Olha Mateus 17. Mateus 17, nós temos Jesus orando de novo. Mateus 17, versículo 1,
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Meus amados irmãos, quando Jesus foi para o monte da transfiguração, rogar a presença do Pai, o seu rosto brilhou, suas vestes se tornaram reluzentes. E Pedro ficou tão encantado, falou: Senhor, vamos ficar por aqui, Senhor, está bom demais aqui, Senhor. Senhor, eu não sabia o que era a presença manifesta do Espírito Santo de Deus, agora eu sei. Pedro ficou chocado, falou: misericórdia, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Jesus, vamos sair daqui não, Jesus, está bom demais. Querido, Clemente de Alexandria deu uma definição de oração que eu gosto muito, eu sempre repito, porque para mim ela é muito poderosa e muito simples. Ele diz: orar é manter a companhia de Deus. Orar não é quando você apenas vai para o seu quarto orar. Orar é você ir para o supermercado e falar com Deus. É você ver uma situação lá e interceder por alguém. É você ver um menino no sinal e você falar: Senhor, derrama a tua graça sobre aquela vida. Senhor, tem alguma maneira de eu ajudar aquela vida. É você interagir com Deus o tempo inteiro. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Clemente de Alexandria muito bem definiu o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. A oração deve ser um estilo de vida. Agora, é claro, isso não quer dizer que não teremos momentos especiais de oração. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer boa notícia, levanta a mão, amém? Se a sua oração é frágil, se a sua oração é limitada, se a sua oração não traz a presença manifesta de Deus, eu tenho uma boa notícia. Hoje você vai tomar uma decisão. Essa semana você vai investir, e você vai se tornar um guerreiro de oração. Você vai se tornar uma guerreira de oração. Você vai se tornar uma pessoa que, quando ora, se faz presente a presença do Espírito de Deus. A presença manifesta de Deus é encarada, é encarnada, é presenciada, é sentida na sua oração. Você quer isso? Quem quer isso diz: eu quero. Esse eu quero é muito fraco. Se você quer isso na sua vida, diga: eu quero. Em nome de Jesus. Meu amado irmão, só tem um detalhe: tem que decidir buscar para valer até acontecer. Não vai acontecer no primeiro momento, não. Não vai acontecer em 5 minutos de oração, não, irmão. Não vai acontecer de repente no primeiro dia, não, irmão. Você tem que decidir e ir atrás da tua bênção. Para ganhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ganhar um monte de gente esse ano ainda. Seremos campeões mais uma vez. Tá certo? Vamos atropelar geral. Entendeu? Tem que batalhar, tem que treinar. E pode sonhar. Se nós queremos a presença manifesta, meu irmão, nós temos que ir atrás. Tem que querer, tem que batalhar, tem que clamar. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver por onde for. Pela glória, a glória de Deus. Não é isso que diz a canção que eu ainda não sei? Quem já pisou em outro lugar não quer ficar, gente. Mas para pisar lá, tem que caminhar, meu irmão. Tem que decidir, meu irmão. As coisas mais importantes da sua vida, você lutou por elas. Você lutou pela sua família. Você encarou 9 meses de gravidez com esse menino no seu ventre aí, minha irmã. Você passou por dores de parto.
Você estudou, fez faculdade, você fez curso para poder exercer a função que você faz. Agora, quando se trata da presença manifesta de Deus, você acha o quê? Que você não tem que fazer nada. Você não pode determinar quando ela vem, mas você pode preparar-se para receber o dia da vinda. Meus amados irmãos, nós precisamos clamar, buscar. Jesus fez isso. Ele foi no deserto e ficou lá 40 dias em jejum e oração, antes da tentação de Satanás. Lembra de Moisés? Moisés também passou 40 dias em jejum e oração, o seu rosto brilhava. E quando nós lemos lá em Êxodo 33, diz que Moisés, cheio da glória de Deus, cheio da presença manifesta de Deus, falava com Deus como quem fala a um amigo, falava com Deus face a face, falava com Deus assim, olho no olho. Meus irmãos, olha que coisa impressionante, um homem que falava com Deus como quem fala a um colega. A glória era tão grande que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Será que as pessoas veem a glória de Deus no seu rosto? Será que as pessoas estão vendo a presença manifesta de Deus na sua vida, meu irmão? Que tipo de cristão você é? Talvez a melhor pergunta não seja essa. Talvez a melhor pergunta é, independente de quanto tempo de igreja, que tipo de cristão você quer ser? Porque a sua decisão é que vai dizer o que você será. Se você decidir buscar o Espírito de Deus em oração, se você decidir se envolver na oração, se você decidir guerrear até conquistar, o Senhor se revelará a você. O Senhor muda a sua história, o Senhor tira a sua carnalidade, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua mentira, a sua incapacidade de perdoar, a sua incapacidade de pedir perdão. O Senhor muda a sua trajetória de vida, o Senhor muda o seu humor, o Senhor muda a sua personalidade, o Senhor muda os seus sonhos, os seus planos, o Senhor transforma o seu viver. Quanto tempo de oração, irmão? Você investe na oração, meu irmão? Se você passa tempo com os ídolos, você se torna mudo, você se torna cego, você se torna surdo como eles. Mas se você gasta tempo com Jesus, você começa a se parecer com Ele, você começa a ter o jeito dele, você começa a ter as palavras dele, você começa a ter as respostas dele, você começa a ter o sorriso dele, você começa a ter a paixão dele, você começa a ter os alvos dele. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você fica parecido com ele. Não é assim na nossa vida? A gente convive tanto com alguém que a gente daqui a pouco está igualzinho. Já viu um menino, o pai anda assim, o menino anda igualzinho. O pai sai de casa e fala assim, para ver se está com a carteira. O menino não tem nada no bolso, ele fala assim, é ou não é? O pai está lá fazendo a barba, quando ele olha para o lado, está o molequinho do lado, sem nada na mão fazendo. É ou não é? É assim. O meu pai, toda vez que eu via meu pai comendo banana, o meu pai pegava a banana e tirava a beiradinha de cá e a beiradinha de lá. Aí, toda vez que eu pegava uma banana, eu ia na beiradinha, beiradinha, beiradinha. Minha mãe falou, o que você está fazendo, menino, jogando banana fora? Eu falei, não, é assim com banana. O que eu não tinha entendido é que o meu pai arrancava, quando estava meio podrezinho na beiradinha, então ele tirava. Eu a banana inteirinha, boazinha. Eu não sabia que era por causa do podrezinho. Eu via na beirada e cortava a beirada. Quanto mais tempo você convive com alguém, você começa a ter o jeito desse alguém, as manias desse alguém. Se você tiver tempo de oração, querido, você vai ter presença manifesta de Deus, você vai ter Espírito Santo de Deus, você vai ser um guerreiro de oração, alguém com autoridade espiritual. Em segundo lugar, por que precisamos aprender a orar como Jesus? Primeiro, porque sem oração não vivenciaremos a presença manifesta de Deus. Segundo lugar, porque pela oração
temos o cuidado do Senhor sobre nós e sobre os que amamos. Porque pela oração temos o cuidado de Deus sobre nós e sobre aqueles que amamos. Meus irmãos, muita coisa que acontece conosco, muita coisa que acontece com nossos filhos queridos, nossos pais, é por falta de cobertura de oração. Dá uma olhada agora no versículo 9, Lucas 11, versículo 9, nós lemos assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Irmãos, se pedir recebe, se bater abre, se buscar encontra, promessa de Jesus. Quando a gente ora, as portas se abrem. É Jesus que nos estimula a ter desejos, alvos, sonhos. Mas por que os desejos, alvos, sonhos não acontecem, irmãos? Por que você tem desejos, alvos e sonhos e fica distante? Parece que nunca vai acontecer. Por quê? Sabe por quê? Porque nossa falta de intimidade com Deus nos faz pedir mal. Nossa falta de tempo em oração nos faz pedir a coisa errada, nos faz pedir talvez até a coisa certa, mas sem estarmos preparados para recebê-la. Tem coisa que se você receber, tadinho de você, você vai ficar pior do que você já é. Ninguém vai te aturar. Você vai ficar tão insuportável que você vai fugir de casa morando sozinho. Você não vai aguentar se olhar no espelho. É assim. Pastor, o que é isso, pastor? É assim mesmo. O cara pede para ser promovido na empresa, aí ele é promovido. Quando ele é promovido, pronto, não fala mais com o pobre, não fala mais com o empregado, não ouve mais ninguém. Ele agora é o bambambam, ele é o cabeção, ele é o campeão. Ele agora quer dar geral em todo mundo, ele agora quer esculachar todo mundo. Ele fica insuportável. Enquanto ele estava lá naquela função, tendo que trabalhar, ele era legal a beça, dividia a marmita com o povo, levava alguma salsicha, dividia a salsicha com o amigo, orava: Deus, bota a linguiça, por favor, só salsicha não, Senhor, por favor, bota a linguicinha aqui. Ele começou a melhorar. Meus amados irmãos, não importa se está tudo ruim ao teu redor, ou ao redor de alguém que você ama, se você orar, um milagre vai contemplar essa vida. Você lembra de Sodoma e Gomorra? O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Deus o quê? Destruiu. Por quê? Por causa da iniquidade, pecado. Qual era o pecado principal da cidade? Sodomia. O que é isso? Homossexualismo, é isso mesmo, está na Bíblia. Tinha um monte de pecado, esse era o principal. Os caras se entregaram às suas vãs paixões, está na Bíblia. Isso é antigo, isso não é de hoje não. E tem muita gente achando que é normal. Não é normal não, querido. Deus pode tratar, e Deus está tratando um monte de gente aqui. Um monte de gente aqui passou por isso e hoje está firme no Senhor. E inclusive tem gente aqui na igreja casado, vivendo fielmente, bonita a vida hoje. E de vez em quando eu pergunto para a mulher: está tudo bem lá? Pastor, e eu, glória a Jesus, glória a Jesus. É isso aí, Deus transforma, tá certo? Deus transforma. Aqui na nossa igreja nós temos vários milagres do Senhor, meu amado irmão. Então, querido,
a cidade toda poluída pelo pecado. Aí Abraão fala assim: Deus, salva Sodoma e Gomorra. Deus, destrói a cidade não, Deus. Aí Deus fala com ele: se achar alguém fiel lá, cara, se achar alguém. Ele fica orando, intercedendo. Se achar alguém, vai diminuindo aí. Senhor, se eu achar tanto, o Senhor libera. Senhor, se eu achar tanto, libera, meu irmão. No final não tem ninguém, está ruim o negócio. Mas a oração de Abraão libertou seu sobrinho Ló. O seu sobrinho Ló e a família foram libertos pela oração de Abraão. A oração de Abraão libertou um homem que estava na cidade mais poluída pelo pecado da face da terra. Teu filho pode estar no meio da droga, a tua oração vai lá e resgata ele do meio da droga. Tua filha pode estar na prostituição, tua oração vai lá e resgata ela da prostituição. Tua filha pode ter um casamento arrebentado, Deus vai lá e resgata aquele casamento. Você pode estar com seus sonhos destruídos, Deus vai lá e levanta os teus sonhos. A oração chega, irmão. O povo de Israel estava arrebentado. O povo de Israel está sendo ameaçado. A Assíria estava vindo contra eles, meu irmão. Os assírios eram terríveis. Você sabe o que os assírios faziam? Os assírios tiravam pele das pessoas, talhavam e descascavam pessoas. Os assírios penduravam pessoas em varas de pau pontiagudo, enfiando pelo ânus a pessoa. Os assírios eram cruéis. Ezequias e Isaías começaram a orar, começaram a clamar a Deus. Estava tudo perdido, a Assíria vinha contra eles. Lá em 2 Reis, capítulo 19, você vai ler que Deus manda um anjo, e o anjo detona com o exército assírio. O anjo do Senhor foi lá e destruiu a ameaça. Ah, pastor, vou ter que enfrentar uma ameaça. Ora, meu irmão, ora que Deus manda um anjo lá. Ora que Deus manda um anjo lá. Deus manda um anjo para que a ameaça se torne amizade, para que a ameaça se arrependa, ou para que a ameaça seja destruída. De alguma maneira Deus resolve, porque quando Deus age, não fica dúvida de que Deus passou por ali. Meus amigos, vocês lembram quando Josafá começou a orar? Senhor, 3 exércitos contra a gente, Senhor. Está lá em Crônicas capítulo 20. Senhor, que desespero, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Orando, meu irmão. 3 exércitos, um exército olhou para o outro e falou assim: está olhando o quê? Falou: quem cuspiu primeiro aqui xingou a mãe do outro. Lembra disso, quando era pequeno? Queria ter 2 crianças para brigar. Vou ensinar não, que tem criança aqui. As maldades que a gente fazia: quem cuspiu aqui primeiro xingou a mãe do outro, tirava a mão na hora, que o cuspe batia na cara do outro, ponto, tempo fechava. Meus amados irmãos, um olhou para a cara do outro, falou: estou gostando de você não. Começaram a brigar, veio um terceiro e falou: o que está acontecendo aí? Meu irmão, não se mete você também não. Se destruíram. 3 exércitos se destruíram, enquanto Josafá simplesmente orava e adorava ao Deus vivo. Você quer resolver tudo no seu potencial, no seu talento, na sua perspicácia, na sua capacidade? Você tem que aprender a resolver suas coisas na sala de oração. Você sai dali depois para fazer o que Deus mandou. Você sai dali depois para cumprir o que Deus orientou. Mas a resolução veio na sala de oração. Nós queremos resolver do nosso jeito e depois pedir para Deus abençoar o que a gente resolveu. Querido, está na hora de a gente aprender a orar. O que falta para a igreja evangélica no Brasil é oração. O povo não ora. O povo não sabe nada do que é oração. Lembra de Pedro? Pedro está lá preso na principal prisão. Herodes, quando acabar a Páscoa, vai detonar ele, vai matar, vai cortar o pescoço dele. Você lembra o que aconteceu? O povo começou a orar. Está lá em Atos capítulo 12, aí você vai ver o versículo 3 a 5, você vê que a igreja ficou orando, diz o texto, que a igreja orava incessantemente por ele. Irmão, quando a igreja ora, o céu se move. Começaram a orar, Deus mandou um anjo, e o anjo libertou Pedro. E o Herodes quer matar Pedro, o que aconteceu com ele? Morreu. Inverteu tudo. Saiu perseguido. Quem te persegue, que se cuide. Porque Deus é Deus. Ele protege, Ele livra, Ele abençoa.
Mas em último lugar, eu quero dizer que a gente precisa aprender a orar como Jesus. Primeiro, para atrair a presença manifesta de Deus. Segundo, para estarmos debaixo do cuidado dele. Por exemplo, doença. O que é doença para Jesus? Nada. O que é doença? Um cuspe. O que é doença? Um peteleco. O que é doença? Um pingo. Ah, pastor, mas é câncer misturado com AIDS, misturado com diabetes, misturado com cirrose, misturado com hepatite. Ah, então é 2 pingos. Não deixou de ser pingo. Nós estamos falando com o dom do universo. Nós estamos falando com a autoridade maior. Nós estamos falando com um cara que conhece cada mitocôndria, que conhece cada pleonasmo, cada membrana citoplasmática. Olha aí a biologia da tia Teteia. Nós estamos falando com quem conhece todo o código genético da sua vida. Ele conhece cada célula esponjosa, cada célula óssea, cada célula cartilaginosa. Ele conhece cada célula epitelial. É isso mesmo? Epitelial. Meu Deus, por que eu estou falando tudo isso, meu pai? Deve ter um biólogo para se converter aqui hoje, hein? Deve ter um biólogo que Deus está falando contigo aí, para você ficar logado na mensagem, hein? Deve ter alguém aí, hein? Meus amados irmãos, Deus conhece você de ponta a ponta. Ele vai lá, deixa eu ver qual é a parte do código genético dele que está estragada aqui, deixa eu consertar esse negócio, deixa eu rever aqui, deixa eu tirar essa combinação aqui. Ele é Deus. A gente é que precisa saber que nós somos servos, e servo tem que falar com o seu Senhor para ter resolução da sua vida. Nós somos servos muito independentes, queremos resolver sozinho. Meus irmãos, em último lugar, porque precisamos orar como Jesus, porque precisamos priorizar a vida devocional. Acorde 6 horas da manhã, meu irmão, passe 1 hora com Deus em oração, passe 2 horas com Deus em oração, na hora do almoço passe mais meia hora com Deus em oração, priorize a oração, meu irmão, investe em oração, meu irmão, ore pelo seu pastor, ore pelos pastores da igreja, ore pelos líderes, ore pela sua célula, ore pela multiplicação, ore pelo batismo no dia 29 de novembro, nós queremos que cada célula batize uma vida. Ore, cada célula, nós temos quase 500 células, nós queremos que cada célula batize uma vida ainda esse ano. Cada célula, você vai falar assim, minha célula vai batizar. Quem pode dizer comigo aqui agora, minha célula vai batizar? Levanta a mão aí. Amém? Ah, está fraco ainda, Deus não ouviu esse negócio não. Negócio fraquinho assim, Deus não quer não. Você crê? Você declara agora que Deus vai te dar uma vida para você batizar na sua célula? Amém. Então diga comigo, eu creio que a minha célula vai batizar uma vida ainda esse ano. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me doar em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós precisamos, em terceiro lugar, aprender com Jesus como orar, porque a oração nos garante autoridade e poder espiritual. Autoridade e poder espiritual. Dá uma olhada no versículo 14, Lucas 11, versículo 14. Olha o que Jesus estava fazendo logo depois que ele orou. Primeiro ele orou, agora olha o que ele fez, versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Jesus falou, ô espírito imundo, rapa fora, rala. Pastor, tenho tanto medo desse negócio de demônio. Pastor, dá para o senhor ir lá na casa lá do fulano, para o senhor limpar lá as macumbarias lá na casa dele? Irmão, um dia desse fui numa casa, cheguei lá, tinha uns budinhas lá na sala. O irmão nem tinha visto, somos convertidos, mas estavam os budinhas lá na sala, ele nem tinha reparado. Eu falei, um budinho ali, ó.
Pegamos o Budinho, falei, me arruma um martelo aí, irmão. Eu e o Buda, mal covardia, o martelo da cabeça, do tamanho da cabeça do Buda. E nós repreendemos toda a influência naquela casa, toda a obra naquela casa, e o Buda pagou o pato. Não, meu irmão, toda influência mística pode ser vencida pela tua oração. Tem que ser o pastor Josué, o libertador mor. Irmão, libertador mor é Jesus. Deus usa qualquer pessoa, Ele te dá autoridade espiritual. Agora dá uma olhada no versículo 15, olha que lindo isso. Mas alguns deles disseram, por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus orou, e depois ele estava expulsando demônios, e mais que isso, ele estava discernindo situações sabiamente. Jesus estava discernindo quem estava perguntando e quem estava provocando. Ele estava discernindo quem estava simplesmente testando. Ele estava discernindo quem estava acusando. Ele disse: vocês estão pensando que eu não estou percebendo o que vocês estão pensando? Eu estou percebendo o que vocês estão pensando. Vocês estão achando que é por Belzebu que eu faço isso? Querido, se fosse por Belzebu estaria dando um tiro no pé. Reino dividido não sobrevive. Eu faço isso na autoridade do meu Pai. Eu faço isso na autoridade do meu Pai eterno. Eu faço isso na autoridade do Espírito Santo do Pai que está aí sobre mim. Meus queridos irmãos, como está a sua vida? Tem muita gente que não tem escolaridade, mas tem palavras tão sábias, que a pessoa não tem escolaridade, mas tem uma coisa que muita gente com doutorado não tem: unção. Unção faculdade não dá, irmão. Unção curso não dá. Unção seminário teológico, mestrado teológico, doutorado teológico. Eu não estou falando que eu sou contra isso não, eu estou fazendo mestrado, acho muito importante. Mas unção, você não aprende em seminário não, querido. Unção você aprende de joelho no seu quarto. Unção você aprende com lágrima no seu rosto, pedindo perdão ao teu Deus pelo que você fez. Unção você aprendendo a perdoar as pessoas, e falar: Jesus, o Senhor perdoou tanto a mim, eu preciso melhorar, me ajuda a perdoar também. Meus amados irmãos, temos pessoas capacitadas demais na igreja, só tem um problema: muitas dessas pessoas não têm unção. Nós temos pessoas que trabalham muito na igreja, lideram muito, só tem um problema: falta nelas unção. E porque falta unção, o diabo arma ciladas e elas caem. Elas mentem, elas brigam com as pessoas, elas tentam manipular pessoas, elas agridem os esposos, as esposas, elas afastam os filhos e amigos, elas ficam vaidosas porque conseguiram alguma coisa. Meu amado, precisamos ter unção de Deus, só o Espírito Santo pode dar isso. Eu já contei aqui na igreja uma situação que a gente vivenciou lá na igreja antiga, na unidade Rio Mar. Uma mulher caiu endemoniada num culto de quarta-feira. Levaram a mulher para o meu gabinete. A pastora Nádia estava junto. E a mulher endemoniada. Mas tinha gente já cuidando daquilo. Eu saí do gabinete e fui resolver algumas coisas.
E quando eu voltei um tempo depois, o demônio ainda não tinha saído, ou a caixa de demônios não tinha saído ainda. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não quer dizer que eu vou libertar rápido, você vai demorar, porque você está numa taxa de unção diferente. Não, pode acontecer com qualquer pessoa, da luta ser um pouco maior. E quando eu cheguei naquele gabinete, ainda não tinha sido liberta aquela pessoa. Mas uma pessoa que era amiga daquela mulher endemoniada virou para mim, na porta do gabinete, dentro do gabinete pastoral, e falou o seguinte: eu vou levá-la lá para a minha igreja e meu pastor, porque lá nós temos libertação. Foi uma provocação muito grande, irmão. Dentro de mim bateu um sentimento muito ruim. Quem é ela para falar isso da nossa igreja? Quem é ela para falar que aqui não tem libertação? O que ela conhece da gente? Quantas pessoas libertas aqui que ela não conhece? Mas ao mesmo tempo em que eu senti esse ímpeto, em fração de segundos, o Espírito Santo falou comigo: ela tem razão, vocês não têm libertação não, quem tem é o Espírito Santo de Deus, e Ele, somente Ele pode libertar, não são vocês, é a unção dEle. A pastora Nádia estava no gabinete nessa hora, ela presenciou isso tudo. Eu cheguei perto daquela mulher, sentada na poltrona, e eu fiz a oração de libertação mais simples da minha vida, mais sem força na voz da minha vida. Eu cheguei perto e falei: Deus, eu não tenho condição nenhuma de libertar essa mulher, porque eu sou frágil, mas é confiado no Teu Espírito Santo que eu quero solicitar que nesse momento ela seja liberta de todo o mal. Eu declaro: sai dela agora, demônio, em nome de Jesus. Essa oração breve e simples, quando acabou, a mulher deu uma solavancadazinha e voltou. Eu falei: oi, fulana. E ela: oi. Falei: me dá um abraço. Abracei. Falei: você quer um café? Foi um café que eu ofereci? Você quer um café? Acho que ela aceitou. Buscamos um café para aquela moça, e naquele dia ela saiu dali liberta. Se ela deu vazão a isso ou não, eu não sei te dizer, mas eu sei que naquele momento de afronta dentro do gabinete, eu entendi claramente que enquanto eu achar que eu posso, nada poderei, mas todas as vezes que eu souber que o Espírito pode, tudo poderei. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero dar uma definição final para a oração. Hernandes Dias Lopes vai dizer: os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em resposta às orações da igreja. O derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração e vem em resposta às orações. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no Rio Jordão, quando ele estava orando. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, quando a igreja perseverava unânime em oração. O poder de Deus vem pela oração. Sem oração não há poder. Sem oração a pregação não produz vida. Os apóstolos entenderam que deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Oração e palavra precisam caminhar juntas. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Não basta apenas proferir palavras de Deus, é preciso ser boca de Deus. Não basta conhecer a respeito de Deus, é preciso ter intimidade com Deus.
Sem oração, os púlpitos serão fracos e infrutíferos. A pregação é lógica em fogo. O pregador precisa arder, precisa pregar no poder do Espírito e em plena convicção. O apóstolo Paulo disse que a sua palavra e a sua pregação não consistiram de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que a igreja se desperte para a oração, e que por meio da oração humilde, fervorosa e perseverante, as torrentes do Espírito caiam sobre nós, trazendo a restauração para a igreja e a salvação para os perdidos. Amém. Quero concluir essa mensagem perguntando: você acredita que uma igreja que caminha de joelhos vai mais longe? Você acredita que uma igreja que caminha de joelhos atinge o que nunca ninguém imaginou? Irmãos, se chegamos até aqui, foi por muita oração, mas para nos mantermos aqui e para subirmos daqui, precisaremos redobrar os cuidados na oração. Se você não for fervoroso pela sua igreja, se você não for fervoroso pela sua vida, pior do que conquistar é perder, pior do que não conquistar é perder o que já se conquistou. É importante que agora a igreja se levante e declare: nós vamos orar. Mas quero dizer uma coisa a mais. Talvez alguém aqui nesta manhã esteja dizendo: pastor, eu não sei fazer essa oração de poder, eu não sei atrair essa presença manifesta de Deus na oração. E talvez você até diga: pastor, eu nem entreguei minha vida a Jesus ainda para valer. Realmente, como a sua oração vai atrair a presença manifesta se você ainda não se entregou a Jesus? O primeiro passo é esse. Por isso, a igreja vai orar agora. E se você quer aprender a orar e quer ter vida com Deus, você vai repetir a minha oração agora. Aonde você está, ninguém precisa ouvir. Aonde você está, repita comigo essa oração. No seu coração, se você quer hoje entregar a vida a Jesus e ter o Espírito Santo na sua vida e ter o poder da oração sobre a sua vida, você quer Jesus como Senhor mesmo? Quer se entregar para Ele? Repete comigo essa oração. Diga assim: Deus, hoje eu entendi a importância da oração. Eu quero ter uma vida de oração. Quero resolver com o Senhor, porque eu sei que o Senhor faz acontecer o que a gente resolve. Por isso, eu quero que Jesus seja o rei na minha vida. Toca na minha vida agora, Jesus. Muda a minha história agora, Jesus. Ó Deus, me perdoa dos meus pecados, me ajuda a te seguir em tudo que eu faço na minha vida. Em nome de Jesus, amém.